No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. De volta com o Inclusão e Saúde, agora para falar sobre prevenção, da saúde bucal. Nosso entrevistado, o Dr. Júlio Agostini, bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa, né, doutor Júlio? Obrigado pelo convite. Espero que o senhor volte outras vezes, já vou fazer logo o convite, tá? Eu quero trazer à tona, o nosso objetivo é falar sobre prevenção da saúde bucal. Muita gente fala sobre vários aspectos, mas eu vejo falar pouco sobre a prevenção ou a atenção que tem que ser dada no caso das crianças, né? Principalmente o bebê. Tem mitos e tem algumas coisas que são verdadeiras. Primeiro, o bebê está chorando, então os dentes já estão saindo. Tem fundamento isso? Então, Evanilson, na verdade, essa prevenção que a gente busca hoje, nesse século, foi um dos maiores erros no passado, né? Tanto que várias pessoas que hoje sofrem devido a essa falta de informação, essa falta de dicas que faltou no nosso passado. Então, a criança hoje, quando ela... Desde o nascimento, ela já deve ser levada, tá? Nos primeiros meses de vida, ao dentista, tá? Ao pediatra, né? Odontopediatra, para ela dar o acompanhamento. Então, a criança, no começo da vida dela, ela não sente dor, tá? Ao nascer os dentes, é um processo natural do ser humano, então não há dor. O que pode acontecer no irrompimento da gengiva, né? É uma febre, mas ela é passageira, é uma febre fraca, tá? Não há necessidade de tipo de medicamento? Não há necessidade de medicamento. O que pode estar acontecendo é uma coceira, uma leve coceira que as mães podem comprar hoje, dedeiras, tá? Usar uma própria gaze para fazer a própria limpeza da gengiva do neném e, nesses casos, acaba coçando e acalmando também a dorzinha. Não é dor, aquela dor intensa que a gente fala. Não, é uma coceirinha. incômodo, uma coceira. Entendi. Agora, ainda falando sobre a questão infantil, tem um aspecto que me chama a atenção aqui, que é o seguinte. Bom, existe um creme dental específico para a criança ou a indústria acaba se aproveitando disso? Não, realmente existe, tá? O creme dental indicado para as crianças até 2, 3 anos de idade é sem flúor. Não é essas pastas... dificilmente vai ser encontradas no mercado, tá? Então, a mãe tem que estar atenta. Não é porque ela tem um saborzinho que ela é sem flúor, tá? Ela tem que conferir na pasta que não pode ter flúor, tá? Por que não pode ter flúor? Porque o neném, a criança até 2 anos de idade, não sabe cuspir ainda, tá? Então, se você colocar uma pasta de dente na boca de uma criança, 70% daquilo vai ser engolido. Então, esse flúor dentro do organismo da criança pode causar um problema futuro maior, que é a fluorose, tá? Aquele manchamento nos dentes. Então, o recomendado é, até os 2, 3 anos de idade, até o seu filho não conseguir cuspir, não aprendeu a cuspir ainda, usar essa pasta sem flúor e a partir dos 2, 3 anos, quando ele aprendeu a cuspir, começa a ingerir, colocar o flúor na pasta. Entendi. E no caso dos bebês que usam chupeta ou, claro, precisam se alimentar com a mamadeira, entre mitos e verdades, até que ponto isso prejudica a dentição? Isso, realmente. A mamadeira e, principalmente, a chupeta, ela atrapalha realmente desde o céu da boca, ficar mais fundo, problemas futuros na dentição, causando o dente torto, aberto, tá? Então, o recomendado é que realmente não dê chupeta, tá? Mas é uma coisa difícil, né? Hoje eu tenho é cultural, às vezes, isso, também, né? Mas o legal é evitar isso, tá? E se realmente acontecer deu a chupeta, o neném precisa da chupeta, né? E a mamadeira, até os 3 anos de idade, no máximo, tá? Porque senão vai causar um problema futuro maior. Agora, no que se refere à cárie, esses dentes de leite, eles também têm cárie? Com certeza. É a mesma coisa? Todo dente na boca pode ter cárie, tá? Então, o dente de leite, principalmente se a mãe... É dever da mãe, tá? Então, é a mãe, ou o responsável, o pai, tem que ter esse dever de cuidar dos dentes da criança. Então, existe uma coisa que chama cárie de mamadeira, tá? Então, geralmente, o que acontece? As mães amamentam o filho e dormem, né? Vão dar um leitinho para dormir. E esse leite ali dentro da boca fermentando, isso vai causar a cárie. Então, é comum chegar no consultório crianças com dente cariado devido à mãe não estar cuidando. Então, sempre que fizer uma refeição, estar higienizando a boca da criança, tá? Se não tiver dente ainda, ou está começando a nascer, sempre com uma gaze, com uma fraldinha umedecida, tá?
E a partir do momento que começou a nascer os dentes realmente, uma escovinha sem a pasta com flúor. Agora, tem crianças que são difíceis, né? Por mais que os pais orientem, eu não quero escovar o dente hoje. Existe algum mecanismo que, não vou dizer que substitua, mas que amenize o caso dessa criança que é teimosa a esse ponto? Não que ela não faça a escovação, mas ela teria que fazer, a escola ensina, dependendo da idade, enfim. Mas tem sempre aquele que tem algum recurso, alguma substituição, talvez? Hoje em dia, substituição para escovação, para higienização não existe, tá? Realmente tem que escovar. O que acontece hoje em dia tem vários cremes dentais com bichinhos, que você pode incentivar a criança a fazer isso. Escova dental de vários desenhos, para você sempre estar deixando a criança à vontade. E outra coisa que eu sempre falo para os pais é que escove seus dentes na frente da criança. Desde os 6 meses de idade, 5 meses, quando ela começa a ter uma maturidade, já escova os dentes para eles verem que isso é algo natural e que ele tem que fazer realmente. Entendi. Bom, tem um assunto que é curioso, porque em um lugar chama de um jeito, outro estado chama de outro. A gente conhece como dente atrevelado, né? O doutor Júlio me dizia que em outro lugar chama de dente acavalado. Bom, por que isso acontece e quais são os mecanismos mais apropriados para corrigir? Isso, essa famosa boca de tubarão. Para quem não entende, é um dente que nasce sobre o outro, né? Mas eu acho que muita gente já passou por isso. É o que acontece. O dente de leite, né? Que ele é chamado de leite porque ele é branco mesmo, ele lembra o leite. Então, é chamado também de decido, tá? Ele, conforme vai nascendo o permanente, o dente de adulto, ele vai reabsorvendo a raiz. Então, por isso que quando a mãe tira o dente de leite, ele não tem raiz, ele vem só um dentinho, a parte da coroa. Então, esse dente permanente, quando ele vai erupcionando, se ele tiver em outra posição, uma posição fora do que é comum, não segue esse guia do decido, ele acaba nascendo por trás, geralmente por trás, e fica aquela aparição de dente atrevelado. Ou encavalado, em alguns lugares chamam assim. Então, o recomendado é, assim que a mãe vê que está nascendo um dente por trás, ou esse dente está acavalado. Isso. Ela leva a criança pro dentista, tá? Pro dentista de confiança dela, para a melhor opção é remover esse dente, tá? Porque o decido, ele serve como guia para o permanente, mas se o permanente nasceu fora da posição, o ideal é que tire esse dente sem dor. Hoje em dia existe desde pomadinhas até técnicas para manipular a criança e não ter nenhum problema. Então, o ideal é remover esse dente para que no futuro não comece a entortar mais dentes. Entendi. E tenha um problema maior. Bom, certamente a gente teria mais perguntas, mas não vou deixar de fazer esse questionamento que tem a ver com o implante dentário. Por quê? Porque no caso de crianças, até onde eu sei, não sei se existe, não ouvi falar. Mas o caso dos adultos, trazendo para essa realidade, é muito comum, já que a gente está falando de perder dente ou o dente ter que ser retirado e tal. Mas o implante dentário, qual é o período mais apropriado, falando aí para os adultos agora? Então, devido a esse histórico no passado de falta de instrução, até cultural, então muitas pessoas perderam seus dentes. Hoje, o senhor comentou sobre a idade, né? A criança não vai fazer realmente implante. Hoje, precisa ser feito o crescimento ósseo. Então, a partir dos 18 anos de idade, né? Que encerra esse crescimento da mandíbula, que o paciente está apto a fazer um implante dentário. Então, meu filho... A partir dos 18. Dos 18 anos. Então, meu filho tem 15 anos de idade e bateu o dente, quebrou, perdeu o dente. Nesse momento, a gente não pode fazer o implante dentário. A gente tem que aguardar, então, até os 18 anos. Mas nesse período, o meu filho vai ficar sem o dente? Não. Tá? A gente vai fazer uma prótese provisória, um aparelhinho com um dentinho para esconder isso até esse crescimento ósseo, que no menino acontece com os 18 anos, na mulher acontece um pouquinho mais cedo, com 17, mas o ideal é aguardar esse período para realizar o implante dentário. Bom, quero agradecer aqui a vinda ao programa do Dr. Júlio Agostini. Obrigado, viu? Odontólogo ou dentista, né, como a gente costuma chamá-lo. E eu quero que o senhor volte aqui outras vezes, porque tem muita coisa para a gente abordar, que hoje o foco foi mais esse. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço. Bom, nós vamos agora ao intervalo. Na volta, mais uma parte do seu Inclusão e Saúde. Vamos falar sobre um assunto importante que tem a ver com benefício. Olha, milhares de pessoas tiveram esse benefício cortado por irregularidades que foram constatadas através da Previdência do Governo Federal. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.